Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 1, em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Neemias. Semana passada uma irmã perguntou: pastor, não vai mais pregar sobre Neemias? Vou sim, irmã, a cada 15 em 15 dias, em nome de Jesus. Neemias capítulo 4, versículos 1 ao 6. Se você achar Salmos, aí você vai voltando aos poucos que você vai achar Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Neemias capítulo 4, versículos 1 ao 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, que se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui cientes que somos pequenos, que somos falhos, principalmente eu, Jesus. E por isso nós oramos e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender, pregar a Tua palavra, aprender com o Senhor nessa noite. Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, e todo e qualquer atrapalho venha ser repreendido em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a cidade, os muros de Jerusalém, eles estavam destruídos. Passaram anos destruídos. Até que Deus levantasse alguém, um homem de verdade, para reedificar os muros daquela cidade. E como nós já falamos aqui, acho que já é bem a sexta ou oitava palavra em Neemias, ou até mais, depois eu vou até ver. A reforma que Neemias estava fazendo, que Deus estava operando através dele, não era uma reforma meramente física, mas era uma reforma muito mais espiritual do que física. Os muros destruídos, as portas queimadas a fogo, a miséria que havia naquela cidade, naquele país, era um retrato da vida espiritual dos moradores daquele país
do povo de Deus em Jerusalém, ali no país de Israel em geral. Então, a reforma que Neemias operou, que Deus operou através de Neemias, era uma reforma física, mas era também uma reforma espiritual. O que Deus fez através daquele homem foi algo tremendo. Ele orou a Deus, pediu direção a Deus, pediu condição a Deus, e Deus deu a ele condição, Deus deu direção. A Bíblia diz que Deus ele tocou ali no coração do rei Artaxerxes para que liberasse Neemias, para que ajudasse Neemias, dando a ele também aquilo que ele precisava. E agora chegou o momento da reedificação dos muros. A Bíblia diz no capítulo 2 que Neemias ele chega, ele vai ali averiguar a situação, ele vê como está aquela situação, e aí ele declara ao povo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que era a reedificação daqueles muros, trazer de volta a honra para aquele povo e principalmente a reforma espiritual no coração daquele povo. Se você ler o versículo 3, fala de tudo aquilo que foi feito, fala de como a obra ela foi se avançando de uma maneira milagrosa. No capítulo 3 nós vemos que as pessoas se reuniram, Neemias foi grandiosamente usado por Deus. Neemias ele foi tão estratégico, tão sábio, que a Bíblia diz que se a pessoa ela morava em determinado lugar do muro, a pessoa ela trabalhava de frente de casa, para não precisar nem se mover muito, para que a obra avançasse. Deus ele deu também sabedoria a Neemias, que foi um grande líder. Mas como os irmãos sabem, Neemias, ele desde o começo enfrentou as ações do inimigo. Desde o começo, inimigos se levantaram contra Neemias. Desde o começo, pessoas se levantaram contra Neemias para querer impedir a reconstrução dos muros. E a principal arma que o inimigo usou até aqui foi a zombaria. Foi falar mal de Neemias, levantar falsos contra Neemias e contra aquele povo. E agora que, na verdade, antes de Neemias ele começar a reconstrução, o inimigo se levantou. E agora que a reconstrução estava avançada, aí foi que o inimigo se levantou mais ainda. Aí foi que o diabo se levantou mais ainda. E todo o capítulo 4 fala sobre isso. Então o que nós vamos falar hoje é sobre como enfrentar a fúria dos inimigos e como enfrentar também a zombaria, meus irmãos, dos inimigos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que os inimigos eles se uniram contra Neemias. Esses nomes que nós lemos aqui, esses nomes difíceis, né? Tobias, até coloquei aqui, Tobias, Sambalá, Gesem, são nomes de reis, de governadores, que estavam ao redor de Jerusalém. Esses homens, eles eram inimigos entre si, mas eles se uniram para lutar contra Neemias e contra o povo de Deus. Eles eram inimigos, mas para lutar contra o povo de Deus, eles se uniram. Irmãos, ouça muito bem o que eu vou falar para você. Jesus Cristo disse que, assim como perseguiram a ele, também vão perseguir a nós. Você não pode se esquecer que o seu Senhor, a quem você diz seguir, não teve uma morte tranquila. Ele morreu crucificado. Porque ele falava e fazia aquilo que trazia ira para os homens pecadores. O mundo odiou Jesus. O mundo odeia Jesus. A nossa religião é a religião mais odiada no mundo. Você não vai ver uma pessoa que tem raiva de Buda. Você não vai ver uma pessoa que tem raiva de Maomé.
Mas você vai ver várias pessoas que têm raiva de Jesus e de Deus. Então, o cristão, por natureza, ele é odiado pelo mundo. O cristão, por natureza, ele é odiado pelo inimigo, pelo diabo. Os profetas de Deus, na palavra de Deus, quase que todos foram mortos, assassinados, por causa da palavra de Deus. Irmãos, esse negócio dos profetas serem amados pelo mundo, isso nunca existiu na Bíblia. Existe hoje no Brasil, no mundo. É o profeta do Pix, é o profeta da revelação. O mundo ama essas pessoas. As pessoas que estão em pecado amam essas pessoas, esses falsos profetas, esses falsos pregadores. Mas os profetas bíblicos, eles sempre foram odiados por aqueles que não tinham Deus em seu coração. E Neemias, ele tinha Deus em seu coração. E Neemias, ele era odiado pelos seus inimigos. Neemias, ele era odiado pelos seus adversários. Por quê? Porque ele estava sendo usado por Deus para promover uma reforma espiritual. Veja, irmãos, enquanto os muros estavam derrubados, o inimigo não se levantou. Enquanto o povo estava na miséria, o diabo estava calado. Enquanto aquele povo estava sofrendo, longe de Deus, sem comunhão com Deus, ninguém falava, o inimigo estava em paz com aquele povo. Não havia guerra, havia paz. Mas nem toda paz vem de Deus. Nem toda paz vem de Deus. E nem tudo que dá certo, está dando certo, porque Deus está no negócio. Nós temos que entender que o nosso parâmetro para nós sabermos se algo é de Deus ou não é a Bíblia. Eu não posso dizer, não, é de Deus, pastor, porque está dando certo. Ora, os traficantes estão enricando, vendendo droga. Será que é de Deus? É claro que não, irmão. Você não pode determinar que algo é de Deus porque está dando certo. Algo é de Deus se a Bíblia diz que é. E o inimigo se levantou contra Neemias. Os inimigos, no plural. Assim como o inimigo se levantou contra os profetas e contra todos os homens e mulheres de Deus que estão na Escritura. O inimigo se levantou contra eles. Eles enfrentaram a oposição do diabo, porque estavam fazendo a vontade de Deus. E eu pergunto para você, na sua vida, o inimigo tem se levantado? É uma boa pergunta. Será que nós temos incomodado ao diabo? Neemias estava incomodando o diabo. O diabo estava ali agoniado com a presença daquele homem. E nós? Será que nós estamos também incomodando o diabo? Será que nós estamos também frustrando os planos do diabo? Será que aquelas pessoas que estão ao seu redor, que não têm Deus em seu coração, aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são muitas vezes pessoas possessas, será que o inimigo que está nessas pessoas, ele fica à vontade quando nós estamos perto? Irmão, se você é um verdadeiro cristão, o inimigo, ele odeia você. Se você é um verdadeiro servo de Deus, o diabo, ele odeia a você. Se você não é uma pessoa de Deus, se você é um falso cristão, o inimigo, ele ama você. Você trabalha no time do diabo. Você trabalha no time do inimigo. E se Deus está em nós, o inimigo, ele vai nos odiar. Se nós vivemos de uma forma que agrada a Deus,
nós vamos desagradar ao inimigo. E eu deixo essa pergunta para você nessa noite. Você está sofrendo na sua vida oposição do inimigo? Ou você está vivendo de uma forma que o diabo gosta? Ou você está vivendo de uma forma que agrada ao diabo? Fique com essa pergunta para você. Vamos ficar com essa pergunta para nós nessa noite. Então os inimigos, eles se levantaram contra Neemias. Eles se uniram contra Neemias. É interessante a forma que o diabo ele trabalhou até aqui. Você percebeu do capítulo, desde o capítulo 2 até nós lemos aqui, capítulo 4, versículo 6, a forma que o diabo estava usando contra Neemias? O tempo todo o diabo ele estava ameaçando Neemias. O tempo todo o diabo estava como um cachorro latindo contra Neemias. Mas até agora, o que foi que o diabo fez de fato? Ou melhor, o que foi que o inimigo fez de fato até aqui, no capítulo 4, versículo 6? Nada. Só falou. O inimigo não fez nada. Ele só falou. E na vida de muitos crentes, só o diabo falar é o suficiente para colocar medo neles, para aterrorizar muitos crentes. O inimigo basta falar. Basta ele usar a boca de alguém que você gosta, para você ficar morrendo de medo. Tem um ditado que diz assim que o cão que ladra, ele não morde. E o diabo estava desse jeito. Vou fazer isso. Olha, Neemias, vou fazer aquilo. Vamos se levantar contra Neemias. E nada. Irmãos, o diabo ainda hoje, ele age dessa forma. Na verdade, parece que o diabo ele estava ali lançando coisas ao ouvido de Neemias, esperando um deslize de Neemias. Parece que o diabo estava querendo desencorajar ele, colocar medo nele. E se ele ouvisse aquilo que o diabo falasse, aí sim o diabo ia agir. Mas Neemias não ouviu. Neemias não deu crédito àquilo que o inimigo falou. E você? Você dá ouvidos ao diabo? Você dá créditos àquilo que o diabo fala? Porque eu não dou. E você também não deve dar. Quantos crentes hoje que estão caídos, afastados, frios na fé, porque deram ouvidos ao diabo. O diabo não fez nada fisicamente, mas ele falou. E aí que está o problema. Eva deu ouvidos ao diabo. E Adão também. E essa foi a desgraça deles e nós. O diabo não pegou o fruto proibido e colocou na boca de Eva. O diabo sugeriu, o diabo falou e Eva deu ouvidos. Aqui também o diabo estava falando, sugerindo alguma coisa. Mas Neemias, ele não deu ouvidos. Irmão, sabia que tem pessoas que são usadas pelo diabo? Sabia que tem pessoas que o inimigo usa para falar conosco? Não dê ouvidos a essas pessoas. O inimigo aqui, os inimigos, eles estavam cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus. Eles estavam com ira, irados. Leia novamente o versículo 1. Neemias 4:1. Deixa eu molhar minha garganta aqui. E sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro,
ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo, ele fez o que, meus irmãos? Ele ardeu em ira. Como é que você acha que o inimigo fica quando você ora? Como é que você acha que o inimigo fica quando você lê a sua Bíblia? Como é que você acha que o inimigo fica quando você evangeliza? Quando você vem à igreja? Quando você decide de fato e de verdade arrepender-se dos seus pecados, ele fica irado. O inimigo, assim como ele ficou irado com Neemias, ele também fica irado conosco, irmãos. Mas, ouça o que eu vou falar para você. Despreze aquilo que o diabo fala. Não despreze as ações do diabo. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. Mas despreze aquilo que o diabo fala. Despreze as sugestões do diabo na sua vida. Despreze aquelas pessoas que são usadas pelo diabo para querer desencorajar você. Despreze aquelas pessoas que o inimigo usa para querer colocar medo em você. Despreze isso. E olhe somente para Deus e para a sua palavra. Veja, irmão, quantas vezes o inimigo se levantou até aqui, o capítulo 4, para querer parar Neemias. Várias vezes, mas nenhuma das vezes o diabo conseguiu parar Neemias. Eu falo diabo, porque esses homens aqui, eles estavam sendo usados pelo diabo, é claro. Eles não conseguiram parar Neemias. Esse homem chamado Neemias, ele tinha um alvo. Deus tinha falado algo com ele, e ele creu naquilo que Deus falou até o fim. Irmão, se Deus ele tem algo com você, se Deus ele colocou algo em seu coração, não importa aquilo que o inimigo fale. Se a Bíblia diz algo, eu não quero saber o que o diabo fala. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. É isso que tem que valer para mim e para você. Não dê ouvidos ao diabo, ao inimigo. O inimigo está virado com Neemias, irmão. Deixa o diabo ficar irado, irmão. Deixa o diabo ficar com raiva. Deixa o diabo ficar se mordendo para lá. Vamos fazer a vontade de Deus, porque é isso que vale. Eu não quero saber se o diabo está rindo, não quero saber se o diabo está zombando. Quero aqui o versículo 3. E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Mais uma vez, o inimigo, ele zomba de Neemias e do povo de Deus. Mais uma vez, o inimigo escarnece do povo de Deus. Porque ele diz: eles vão reconstruir o muro. Eles podem até reconstruir, mas se vier uma raposa e pular no muro, cai tudo. Isso não ia acontecer. Isso não ia acontecer. Mas era isso que o inimigo queria que Neemias pensasse. Veja, o diabo ele não conseguiu parar Neemias. Então o que foi que ele fez? Vou zombar dele para ver se ele para. Irmãos, existe uma luta aqui. Existe uma luta muito grande aqui, na minha e na sua mente. O diabo sopra, o inimigo fala coisas que, se nós formos atentar para aquilo que ele fala, a gente vai parar. A gente vai desistir. Nós devemos alimentar diariamente a nossa mente com a palavra de Deus. Nós devemos diariamente estar buscando a Deus, orando a Deus, para que quando o inimigo venha, a gente não venha ceder e nem acreditar naquilo que ele fala. O diabo começou a falar: isso são os coitados, não conseguem fazer esse muro não, se eles fizerem, der um vento, cai tudo. Quantas pessoas, quantos crentes que se fossem eles no lugar de Neemias, eles teriam desistido. Quantas pessoas?
Talvez eu e você, se nós estivéssemos no lugar de Neemias, a gente teria desistido. O inimigo está falando de mim, está zombando de mim. Eu não tenho um carro, não tenho moto, não tenho nem bicicleta, o diabo está zombando de mim. Neemias, ele olhava somente para Deus e para aquilo que Deus tinha falado. Ainda assim, hoje, nós devemos olhar para Jesus e para a sua cruz. O inimigo, ele usa de todas as formas, inclusive da zombaria, como ele usou aqui, para querer nos parar, para querer nos fazer desistir, para querer fazer com que eu e você, a gente pare de olhar para Cristo, a gente desanime, desiste de seguir a Jesus, mas mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se firme em Deus. Não adianta, irmão, se você... Não importa se você não sabe orar, não importa se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, se Deus chamou você, então olhe somente para Deus e para aquilo que Deus fala e ponto final. A pessoa ri de mim, pastor, porque eu não sei orar, porque eu não sei pregar, eu não sei nem falar, eu não sei nem ler. Irmão, não ligue para isso não, olhe para Jesus. Muitas vezes o diabo, ele zomba de nós para querer fazer a gente ficar envergonhado, com medo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, meus irmãos. Não dê ouvidos àquilo que o inimigo fala. Neemias não deu ouvidos, mas também Neemias não ficou calado. Neemias, ele respondeu o levante do inimigo. Eu pergunto para você, como você tem respondido os levantes do inimigo na sua vida? Você tem ficado irado? Você tem ficado com raiva? Brigado com as pessoas que o inimigo usa? Neemias não fez isso. A resposta de Neemias à zombaria, ao escárnio, foi orar. Foi isso que ele fez. Ele orou. Essa é a resposta que nós temos que dar. Orar. Oração. Você tem orado? Quando o inimigo se levantar, meu irmão, ore. Mas agora aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a oração de Neemias não foi uma oração normal. A oração de Neemias, irmãos, não foi uma oração qualquer. A oração de Neemias, eu estava lendo em outra tradução, Neemias, ele ora a Deus e pede a Deus que venha desgraça sobre os inimigos dele. Neemias, ele ora ao Senhor e pede que, em outras palavras, que Deus pese a mão sobre a vida daqueles homens. Essa não é uma oração normal. Essa não é uma oração que você vê toda hora. Mas por que Neemias, ele orou assim? Nós chamamos essas orações de orações imprecatórias. Você vai ver muito isso em Salmos. O salmista Davi dizia: Deus, quebre a mandíbula dos meus inimigos. Deus, pese a mão sobre os meus inimigos. Que caia desgraça sobre eles. Isso é chamado de oração imprecatória. E os salmos que dizem isso são os salmos imprecatórios. São orações que são usadas para invocar o juízo de Deus sobre os ímpios e assim vingar os justos. Os salmistas, por exemplo, eles usam esse tipo de oração para enfatizar a santidade de Deus e a certeza do julgamento de Deus. Então a oração de Neemias não foi uma oração carnal ou errada, pelo contrário, Neemias estava invocando o juízo de Deus e lembrando aqueles homens do juízo de Deus, da justiça de Deus. E também nós podemos orar assim.
Irmãos, até momento nós temos que orar. Terá momento nós teremos que orar para que Deus faça a justiça. Tem momento nós temos que orar para que o Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer. Existem pessoas que não querem ouvir a palavra. Por exemplo, você se coloca no lugar de uma mãe, de um pai, que ele está orando pelo seu filho, que ele está buscando a Deus pelo seu filho, e aquele filho ele dá trabalho, ele vai preso, ele usa droga, ele sai da cadeia e não dá paz àquela mãe, àquele pai. Imagine aquela mãe desesperada, ela dizer: Deus, leve meu filho, mas salve ele. Ela orou errado? Ela não orou errado. Ela pediu a justiça de Deus para que Deus fizesse a glória dele acontecesse. Pois é melhor, irmão, que você morra e vá para o céu do que viver 100 anos e ir para o inferno. Essa é a verdade. Neemias orou pedindo a Deus que Deus fizesse justiça. Leia novamente o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que seja um despojo em uma terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, ou seja, não perdoe eles, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois eles te irritaram, Senhor, de frente dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade é que o que nós temos que pedir a Deus é direção a Deus. A palavra do Senhor diz que muitas vezes não, sempre, nós não sabemos como convém orar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Irmão, tem pessoas que não é mais para orar pedindo a misericórdia. Tem pessoas que é para orar pedindo para Deus fazer justiça. E aqui o que eu quero falar são pessoas que se levantam contra o Evangelho. Pessoas que se levantam contra Deus. Pessoas que se levantam contra os planos de Deus, os propósitos de Deus. Nós temos que orar ao Senhor e entregar essas pessoas na mão de Deus. Dizer: Senhor, faz o teu querer. Faz a tua vontade. Esses homens aqui, eles estavam querendo se levantar. Se levantaram contra a obra de Deus. Contra aquilo que Deus queria fazer. Neemias disse: Senhor, em outras palavras, pesa a tua mão. Não perdoe eles. E essa foi a resposta de Neemias. E depois da oração, Neemias, ele cobra daqueles trabalhadores, dos homens que estavam reedificando o muro, ânimo. E foi o que aconteceu. Ele orou, cobrou o ânimo daquelas pessoas, e os muros eles estavam sendo cada vez mais edificados. Portanto, o inimigo se levantou mais uma vez. E ainda daqui para o final do livro de Neemias, ele ainda vai se levantar muitas vezes. Mas a resposta foi oração. Irmãos, coloque o seu joelho no chão. Não dependa da oração de ninguém. Se tiver pessoas orando por você, glória a Deus. Quanto mais pessoas orando, melhor. Mas a nossa vida não pode depender da oração de ninguém. Nós temos que orar. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, faz o teu querer. Faz a tua vontade, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e o Senhor fará. Creia que para Deus nada é impossível, em nome de Jesus. Então, o que é que nós aprendemos nessa noite? Primeira coisa é: não se surpreenda quando o inimigo ele se levantar contra você. Pelo contrário, o inimigo ele tem que se levantar contra você. Tem um pregador, uma água aqui. Um pregador bem famoso lá nos Estados Unidos. Esse homem ele foi um grande pregador de Deus.
John Wesley era o nome dele. E ele pregava muito a palavra de Deus em toda a cidade, ele era conhecido na cidade. E por causa dele pregar a palavra de Deus, ele era muito odiado. E aconteceu que certa vez, assim conta a história, né? Eu acredito que é verdade. É que já fazia 2 a 3 dias que o inimigo não se levantava contra ele, que ninguém falava mal dele, que ninguém tentava calar a boca dele na hora que ele estava pregando. E a história diz que aquele homem ele foi orar a Deus, ele estava montado em seu cavalo, estava caminhando com seu cavalo, né, cavalgando, melhor dizendo, e orando a Deus, dizendo: Deus, ele dizendo para Deus: eu me tornei carnal demais, eu estou errado, o que é que eu estou fazendo de errado, Senhor, que o inimigo nunca mais se levantou contra mim, ninguém nunca mais se levantou contra mim. Aí a história diz que quando ele terminou de orar, só viu um negócio passar. Foi isso, quando ele orou, foi um fazendeiro que tinha ódio dele, jogou uma pedra e ia pegando na cabeça dele. Aí ele diz: Deus, muito obrigado, eu estou no caminho certo. Irmãos, o inimigo tem que se levantar contra você. O diabo tem que se levantar contra você. O diabo tem que ficar furioso com a sua vida. Então, quando isso acontecer, não se impressione, irmão. Pelo contrário, diga: Jesus, obrigado. Porque se o inimigo está se levantando, é porque eu estou no caminho certo, em nome de Jesus. Segunda coisa, tenha em mente, irmão, algo que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Irmãos, o diabo, ele sempre quer parecer maior do que ele é. Se o diabo fosse tão poderoso como as pessoas dizem que ele é, por que ele não foi lá derrubar os muros? Hoje os crentes, eles amam dar poder ao diabo. Não, o diabo falou. Não, o diabo fez isso. Irmãos, o diabo muitas vezes ele quer mostrar aquilo que ele não é. Para amedrontar você. E se você acreditar nele, ninguém pode impedir os planos de Deus. Se Deus queria, e Ele queria, aqueles muros reconstruídos, os muros seriam reconstruídos. E foram reconstruídos. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Por mais que o diabo se levante, se esperneie, grite, zombe, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Nunca esqueça disso. Terceira coisa. Deus ele não nos chamou, irmãos, para a gente ter medo do inimigo. Pelo contrário, nós devemos confiar em Deus e não ter medo daquilo que o diabo fala ou quer fazer. Não tenha medo do inimigo, irmão. Não tenha medo de Deus, do diabo. Confie em Deus. Por último, a principal arma que você tem contra o inimigo é a oração. Use essa arma todo dia em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco nessa noite. O Senhor é fiel. Senhor, nos dá ânimo, nos dá fé, nos dá coragem para bater de frente com o diabo, com o inimigo. Senhor, faz justiça. Tira aquilo que é para tirar, acrescenta aquilo que é para acrescentar. Que esta palavra venha estar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém?